Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá pessoal, ante a novidade no mundo PCD, estou aqui para comentá-la, cumprindo o que eu prometi. Toda vez que houver alguma mudança quanto ao mundo PCD, estarei aqui para ajudá-los. Pois bem, a mudança consistiu na edição do decreto 65337 de 7 de dezembro de 2020 pelo governador João Dória, que alterou o decreto 59953 de 13 de 12 de 2013, que por sua vez é o decreto regulamentador da Lei Estadual Bandeirantes 13.296 de 2008, que vocês devem se lembrar que sofreu grandes alterações pela Lei 17.293 de 15 de outubro de 2020. Então vamos lá, esse decreto, ele ainda me parece um tanto quanto confuso, ele não é preciso, ele traz algumas imprecisões que sinceridade, eu não consigo esclarecer neste exato momento, porque tudo diz que vai ficar a critério das diretrizes traçadas pela Secretaria da Fazenda Pública e do Planejamento. Vamos ver em que consistiu essas alterações. Bom, então vamos lá, o decreto 59.953 de 13 de dezembro de 2013, ele é extenso. Então eu fiz um resumo somente na parte que interessa ao público PCD, as pessoas com deficiências físicas. O que interessa? Essas alterações, elas começarão a fluir, começarão a ter vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2021, conforme expressamente consignado no artigo 4º Decreto Estadual 65337 de 7 de dezembro de 2020. Bom, o atual decreto, ele fala no artigo 4º o seguinte: a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, poderá ser concedida em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado comprove o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos nas seguintes hipóteses. 1. O único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física que seja seu proprietário. Isso que vai valer até o dia 31 de dezembro de 2020. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, muda esse artigo e ele terá a seguinte redação. Artigo 4º. A isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA poderá ser concedida em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado comprove o preenchimento das condições e o cumprimento dos requisitos nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Um único veículo de propriedade de pessoas com a linha A. Deficiência física severa ou profunda que permita a condução de veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação individual. Essa linha A se refere às pessoas com deficiências físicas que sejam condutores de veículo, mas também no texto da lei não existe o que seria esse veículo adaptado e customizado para ela. Ainda há uma incógnita. Veja no meu canal, na playlist tem um vídeo falando sobre isso, que a grande dúvida que gerou, se o carro que vem original de fábrica, com o câmbio automático ou a direção hidráulica, se seria ou não um carro adaptado. Eu explico que sim, mas não existe nenhuma previsão legal, não existe nenhum posicionamento por parte do governo estadual falando que sim ou que não. Ainda é uma surpresa, é uma incógnita. Vamos continuar vendo o decreto. A linha B fala deficiência física, visual, mental, intelectual, severa ou profunda ou autista que impossibilite a condução do veículo. Bom, a linha B se refere às pessoas com deficiência que não são condutores, os não condutores. Como nós pudemos observar, tanto na linha A e na linha B, não existe
O governo excluiu as pessoas com deficiência leve, porque o texto anterior não trazia nem essa discriminação, simplesmente falava as pessoas com deficiência. Agora não, agora ele excluiu do direito à isenção do IPVA as isenções leves. E como vai ser as isenções? Não, desculpa, ele excluiu as deficiências leves. Como que se comprovará se essa deficiência é severa ou profunda ou leve? São os peritos habilitados no Detran. Eles vão seguir a norma prevista lá, mas no exato momento ainda não tem essa previsão legal. Não tem a disposição de como será feita a tramitação desses laudos. Mas uma coisa é certa, foi excluído as pessoas com deficiência leve. Veja na minha playlist do meu canal, existe um vídeo que fala que é um entendimento discriminatório e conforme pacífico entendimento do STF e do STJ, não pode prevalecer. Veja na minha playlist. Continuando o decreto. Parágrafo 1º. Relativamente à hipótese prevista no inciso 1 do CAPT, 1. A isenção aplica-se a veículo. A linha A. Novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, na saída destinada às pessoas com deficiência. A linha B. Nos veículos usados, cujo valor de mercado constante da tabela de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 3.296, de 23 de dezembro de 2008, não seja superior ao previsto no convênio mencionado na linha A deste item. Esse convênio que a lei se refere é o convênio CONFAS. Na realidade, o que está vigente, o 50/2018, que fixa o valor no limite de R$70 mil. Dá para mudar isso, hein? O ano que vem nós teremos novidades e eu irei comentar. Eu tenho informações seguras disso. Vamos continuar lendo as alterações. 2. A comprovação da condição de pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista dar-se-á na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. Ou seja, laudo médico, de médicos habilitados perante o Detran. 3. O veículo de propriedade de pessoas indicadas nas alíneas A e B do inciso 1 do CAPT, quando beneficiados com a isenção, deverá ser identificado visualmente com os dizeres: propriedade de pessoa com deficiência, isenta de IPVA, decreto número 65337/2020. Então, essa é uma novidade. Não fala como será colocado esses dizeres. Será que um simples adesivo no vidro seria suficiente? Ou será que eles vão colocar, obrigar que se faça como o carro de autoescola ou escrever como nos carros de táxi? Dependendo da situação, da exigência que será feita, fere o princípio da privacidade da pessoa. Qual seria o motivo de se inserir publicamente a inserção no carro de que aquele veículo é isento do ICMS por se tratar de uma pessoa com deficiência física? Não existe um amparo legal. Lembrando, isso aqui é um decreto e o decreto ele não obriga a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O decreto ele apenas regulamenta uma lei. E pelo princípio da legalidade, somente pode fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Não existe lei nesse sentido. Agora, qual seria a finalidade? Qual foi o motivo da inclusão desse dispositivo, dessas letras no carro? Eu não vejo porquê, a não ser no sentido de deixar claro ou expor a pessoa a algum tipo de demonstração que está se beneficiando do ICMS. Sinceridade, eu não consegui ver nenhum motivo para isso. Mas, dependendo de como for essas palavras, esses dizeres, fere o princípio da privacidade. Não poderá prevalecer. É garantia constitucional.
Ou o Estado apenas estaria se acautelando para evitar as fraudes? Ou seja, aí o Estado, em vez de investir na fiscalização, ele prefere prejudicar ou expor as pessoas com deficiência física a um tipo de constrangimento, a um tipo de exposição em público. Bom, continuamos a leitura do decreto. 4. Deverão ser observadas as demais condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. 5. O descumprimento de qualquer condição exigida para a concessão da isenção implicará a revogação do benefício, devendo o imposto ser recolhido na forma do artigo 5º. E na hipótese de revogação da isenção, conforme disposto no item 5, novo pedido de concessão do benefício somente poderá ser apresentado após o pagamento do imposto devido. Então, ele impõe uma série de exigências que, se não cumprida, a pessoa perderá a isenção do IPVA. Lembrando, gente, esse vídeo e esse decreto 65337 de 7 de dezembro de 2020 somente regulamenta um dos 3 impostos que pode ter a isenção. No caso, o IPVA, Imposto de Propriedade de Veículo Automotor. Não tem nada a ver com o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, e muito menos com o IPI, Imposto de Produtos Industrializados, que é de natureza federal. Diz respeito tão somente ao IPVA. Agora, descumpriu a exigência, determina que a pessoa faça o pagamento para novo pedido. Então perderia-se um ano por conta disso? Eu creio que cabe muita discussão a respeito disso ainda. Bom, vamos continuar a leitura. Parágrafo 3º. Detectada fraude na obtenção da isenção, o valor do imposto com os acréscimos legais, relativo a todos os exercícios isentados, será exigido do beneficiário ou da pessoa que tenha apresentado declaração falsa em qualquer documento utilizado no processo de concessão do benefício. Isso significa que, independentemente de quem o carro estiver e se houver fraude, responderá pela dívida a pessoa que pleiteou a isenção. Está muito claro isso. Vamos continuar vendo o decreto. O artigo 3º do decreto, ele fala o seguinte: a Secretaria da Fazenda e Planejamento efetuará de ofício o recadastramento dos veículos de propriedade de pessoas com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autista, para os quais tenha sido concedida a isenção em data anterior a 1º de janeiro de 2021. O que significa? Uma vez concedido a isenção, ela era enquanto ficasse de propriedade do deficiente. Aqui a administração, que foi instituída por aquela alteração da Lei 13.296 de 2008, em 15 de outubro de 2020, que criou uma fiscalização anual dos veículos. E aqui, por esse artigo, a Secretaria fala que o cadastramento será feito de ofício, ou seja, não dependerá da iniciativa do contribuinte, da pessoa com deficiência física, de ir lá e fazer o seu cadastramento. Ele fala de ofício, por mera liberalidade e ato dela, da Fazenda Pública. Bom, vamos continuar a leitura. Parágrafo 1º. Para fins do recadastramento a que se refere o CAPT, 1. Serão consideradas as alterações previstas no artigo 1º desse decreto para a manutenção da isenção a partir de 1º de janeiro de 2021. 2. Serão consultados dados e informações disponíveis nos cadastros da Secretaria da Fazenda e Planejamento, bem como no cadastro de veículos do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Parágrafo 2º. As pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista que não tiverem o veículo de sua propriedade recadastrado nos termos do CAPT, poderão requerer novamente a concessão da isenção, desde que atenda às condições previstas na legislação vigente. Então, no parágrafo 2º, a administração prevê a possibilidade de alguma falha dela, da administração. Por quê? Se não houver o cadastramento, de acordo com o CAPT do artigo, ou seja, de ofício,
as pessoas que foram excluídas poderão pleitear novamente esse benefício. Eu creio que ainda terão muitas dúvidas. Esse decreto, do meu ponto de vista, ele é bem omisso em várias situações que deveriam ser bem claras, cristalinas, de modo que não pairasse nenhuma dúvida na cabeça do contribuinte. Mas está ensejando dúvida sim. Portanto, se vocês tiverem alguma dessas dúvidas, escrevam no comentário, que eu terei prazer em esclarecê-las. Se esse vídeo for útil, por favor, compartilhem. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, ativem o sino. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.